A paz do Senhor, família do canal Arrependimento para hoje, Pastor Cássio por aqui. Bom, estamos enfrentando algumas dificuldades, mas nós vamos superá-las em nome de Jesus. Se você é assim como eu, faça a mesma coisa, não desista, continue. No nome de Jesus, erga a cabeça e avance para o alvo, porque o galardão é certo por aquele que nos prometeu. Vamos orar ao Senhor e depois vamos ao texto sagrado. Soberano Deus e eterno Pai, nos colocamos na Tua santa presença, com a Tua palavra em nossas mãos, pedindo que em nome de Jesus Cristo o Senhor nos conceda a graça, pelo Teu Espírito Santo, para entendermos a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Paulo apresenta a sua defesa. Irmãos e pais, escutem agora o que eu tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhe falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou. Eu sou judeu, nascido em Tarso, da Sicília, mas fui criado nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. E segui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunha o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco, e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz que falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: Levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, e chegando perto de mim disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Nesta mesma hora recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele, porque você terá que ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi o Senhor. Ele me disse: Ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse: Vá, porque eu enviarei para longe aos gentios. Paulo livra-se de ser açoitado. Até este ponto a multidão ficou ouvindo, mas quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto: Fora com ele, mate-o, porque ele não merece viver. Enquanto eles gritavam, tiravam as suas capas e jogavam poeira para o ar. O comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoites, fosse interrogado para saber por que motivo estavam gritando assim contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava:
Será que você tem o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: Que é isso que o senhor está prestes a fazer? Sabia que aquele homem é cidadão romano? Então o comandante veio e perguntou a Paulo: Diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu: Sou. E o comandante disse: Eu tive que gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Ao que Paulo respondeu: Pois eu a tenho de nascença. Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoites. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinha mandado amarrá-lo. Paulo diante do sinédrio. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que se reunisse os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o diante deles. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe botessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus há de referir você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei, e contra a lei ordena que eu seja agredido. Os que estavam ali perguntaram a Paulo: Você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Eu não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote, porque está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Ditas essas palavras, começou uma grande discussão entre os fariseus e saduceus, e o sinédrio se dividiu, pois os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitiam todas essas coisas. Houve muita gritaria no sinédrio, e levantando-se alguns escribas, que eram da parte dos fariseus, discutiam, dizendo: Não achamos neste homem mal algum. Se de fato algum espírito ou anjo falou com ele. Como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirasse dali e o levasse para a fortaleza. O Senhor aparece a Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: Coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. A emboscada dos judeus. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não havia de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciões e disseram: Juramos sob pena de maldição não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso agora, juntamente com o sinédrio, mandem um recado ao comandante para que ele o apresente a vocês, sobre o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho do irmão de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: Leve este rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse: O prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse à sua presença este rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. O comandante pegou o rapaz pela mão e levou-o para um lado e perguntou-lhe: O que você tem para me dizer? Ele respondeu: Os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao sinédrio sobre o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles armaram uma emboscada. Fizeram um pacto sob juramento de pena de maldição, não comer nem beber enquanto não matarem Paulo. E agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Então o comandante despediu o rapaz,
recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter-lhe trazido esta informação. Chamando 2 centuriões, ordenou: tenho de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem a Cesareia a partir das 9 horas da noite. Prepararam também animais para fazer Paulo o montar e levem-no com segurança ao governador Félix. A carta de Cláudio a Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os rege, mas nada que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado que aí ia haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a irem dizer, na sua presença, o que eles têm contra ele. Passe bem. Paulo, no pretório de Herodes. Então os soldados, conforme lhe foi ordenado, pegaram Paulo e, durante a noite, o conduziram até Antipatride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado os cavaleiros encarregados de seguir viagem com ele. Quando estes chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província Paulo era, e quando soube que era da Sicília, disse: ouvirei você quando chegarem os seus acusadores, e mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes. Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Paulo é acusado diante de Félix. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciões e com um certo orador chamado Tertúlio, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tertúlio passou a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene no meio do Senhor e tendo sido feitas por sua providência cuidados notáveis, reformas e benefícios deste povo, sempre em todos os lugares, reconhecemos isso e com profunda gratidão. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes, porque temos nós verificado que este homem é uma peste e promove desordem entre os judeus no mundo inteiro, sendo também o principal agitador das seitas dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei, mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nos o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo apresenta sua defesa. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse: sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus, e não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso também esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer donativos para o meu povo e também fazer oferendas, e foi nesta prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram já purificando no templo, sem ajuntamento de povo e sem tumulto.
os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações se tivesse alguma coisa contra mim. Ou então, que estes homens que aqui estão digam de que crime acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles. Hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa, dizendo: quando chegar o comandante Lísias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando com tolerância e não impedindo que os seus próprios o visitassem. Paulo diante de Fésios e Drusila. Passados alguns dias, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: por agora você pode retirar-se, e quando eu tiver oportunidade mandarei chamá-lo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Por isso, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado.